Olá para você que nos acompanha, está no ar o Rede Câmara Notícias e sabe o que é destaque nesta edição. A audiência pública discute sobre o Plano Nacional da Educação. Moradores do Laranjal participam de audiência pública que discutiu as demandas e a necessidade de soluções para o bairro após as inundações. A audiência pública vai discutir caminhos para instituir o protocolo Não é Não no município. Você confere essas e outras informações agora no Rede Câmara Notícias. Na segunda-feira, com proposição da vereadora Fernanda Miranda, do PSOL, uma audiência pública discutiu sobre as metas previstas no Plano Nacional de Educação. A gente está fazendo essas discussões já há muitos anos, né? O ano passado a gente fez uma audiência aqui muito parecida com essa, dentro da Semana Mundial, de Ação Mundial, que é uma semana que acontece em todo o mundo, para falar sobre os desafios da educação, sobre os avanços que nós precisamos ter, os retrocessos que nós tivemos. E, infelizmente, nós tivemos muitos retrocessos com relação ao último Plano Nacional de não aplicação, né, de não realização das metas que foram pensadas para esses 10 anos. Esse ano termina esse prazo e apenas 4 metas foram atingidas. Então, a gente está discutindo hoje como que se repercute isso na educação pública municipal, nos municípios. E a gente vê aí a falta de investimento, a falta de planejamento, e isso tudo como um projeto da educação implementado por governos que não têm comprometimento com a coletividade, que não têm comprometimento com uma escola pública de qualidade, porque não quer essa escola pública de qualidade. A gente não tem, na verdade, no país um sistema nacional de educação, que seria todos interligados, município, estado e nação. Nós tivemos agora aprovação, nós vamos ter um novo Plano Nacional de Educação. Ele deve reger a educação pública nacional. E, para que ele seja implementado, é preciso isso, que a gente lute que seja um sistema. Por exemplo, que Pelotas não possa ter um plano, Rio Grande outro, aí o estado do Rio Grande do Sul outro, e o país como um todo um outro. Então, o Plano Nacional, ele tem as metas para a educação, mas tem o fundamento de como deve ser a educação pública no país. E fazer essa discussão no município, pensar em educação na visão que a gente tem, né? Cada um tem a sua visão, cada um tem o seu lugar, né? A visão de como deve ser a educação de Pelotas concatenada com a educação nacional, com o que foi decidido em cada conferência de cada município, inclusive aqui de Pelotas, e que teve a conferência nacional e que foi montado esse plano e que esse plano seja respeitado em todo o país para que a gente tenha uma educação pública de qualidade que traz desenvolvimento para todo mundo. Só tem ganho. Educação pública de qualidade só tem ganho. As audiências são fundamentais, né, para que a sociedade possa entender o que é o Plano Nacional de Educação e os limites que os municípios e os estados têm, e mesmo a federação, em cumprir um projeto que foi construído a muitas mãos pela sociedade brasileira e que nós chegamos agora no segundo decênio sem um resultado efetivo. Então, pensar a educação, como a gente ouve muitos discursos que sempre referem a educação como central para a transformação da sociedade, mas os resultados que o PNE apresenta a partir da campanha nacional pelo direito à educação, é o que a gente tem avaliado, demonstram uma ausência de compromisso, de efetividade da política pública de educação em nível nacional, estadual e municipal. É importante a gente levar essa discussão a pleito em relação à comunidade escolar, que participe, evidentemente, da discussão sobre as metas, os resultados do plano do último decênio, que foi de 2014 a 2024, e as preposições para os novos planos de política pública para a educação, né? Então, a gente levar para o legislativo e disseminar para a comunidade toda essa discussão em relação à educação pública, ela pode nos propiciar, nos resultar em contribuições que vão ser expressadas da própria comunidade. Na terça-feira, uma audiência pública com proposição do vereador Cristiano Silva, do União Brasil, recebeu moradores do Laranjal que discutiram e debateram soluções para o bairro após as inundações que ocorreram em maio em Pelotas. É muito importante ouvir a comunidade, os moradores do Laranjal, que estão desesperados. Eles não sabem para onde recorrer e hoje, aqui mais uma vez, o Poder Legislativo abriu um espaço para que eles relatassem tudo que eles ainda estão passando. Olha, as enchentes foram em maio, nós estamos em agosto
e eles ainda relataram que tem muitos entulhos no Laranjal e muita coisa para se fazer no Laranjal e a preocupação para o futuro. Né? A previsão é que venham novas enchentes, conversando aqui com alguns técnicos e eles me informando, olha, pode acontecer agora, em curto prazo, ter novamente uma enchente aqui. Preocupante a situação do Laranjal e principalmente dos moradores do Laranjal. Eu ainda que peço aqui para que eles não vendam suas casas, não vão embora de Pelotas, que o Laranjal é um lugar bonito, mas a preocupação deles e o medo deles é compreensível. Mas eu quero aqui deixar, infelizmente, o Poder Executivo, representantes da Prefeitura que poderiam estar aqui hoje, apresentando projetos de melhorias para o Laranjal, infelizmente não vieram, não compareceram. Foram encaminhados vários pedidos, 3 convites para que eles viessem, mas o que nós vamos, os encaminhamentos desta audiência pública é uma convocação para os secretários de Serviços Urbanos, Secretaria de Qualidade Ambiental, Secretaria de Assistência Social e também o SANEP, para que venham aqui prestar esse esclarecimento à nossa comunidade. O problema do bairro vem há uns anos para cá, cada dia pior, a gente nunca viu melhora nenhuma. Como eu falei hoje ali no mesmo do posto de saúde, que não tem porta, que não tem nada, banheiro para poder usar, mas as ruas, antigamente, dava para andar. Aí começaram a botar aterro, tem uns que pedem aterro, mas o aterro sobe a rua e as casas vão enterrando, né? E o material que coloca não é aquela mesma areião que tinha do bairro próprio, que não ficava aqueles buracos. De tanto botar isso, piorou muito. E a gente vê muito lixo no bairro. Tipo ali o Praia 7, até lixo agora estão colocando ali a prefeitura, que é um lugar que não tinha. E ali é uma zona residencial, os moradores estão com problema de ratos, coisas que não aconteciam. Então, na nossa cabeça, nós das CLAR, não é da nossa cabeça na verdade, o que a gente vivencia todos os dias é reclamações direto, porque a gente tem um grupo bem grande de sócios. E eles nos mandam. Eu vi ali o Cristiano, a Marisa, tudo pediram, por exemplo, as luzes de LED na orla. Só que as CLAR vem pedindo isso há mais de 10 vezes a gente já pediu. E nunca foi solucionado. A gente não tem problema em falar com as secretarias não. Só que a gente fala, é nos prometido, garantido e não é cumprido. Na quinta-feira ocorre uma audiência pública para debater os caminhos para instituir o protocolo Não é Não na cidade. A vereadora proponente da audiência, Carla Cassais, do PT, falou à Rede Câmara. Entrou em vigor já a lei do protocolo Não é Não, que é uma política de proteção às mulheres, né? E que a gente precisa que realmente ela seja implementada. Por isso a gente chama um debate, né? Com quem? Com a autora da lei, que vai participar virtualmente, que é a deputada Maria do Rosário, e a lei aqui na cidade de Pelotas, a vereadora Marisa Schwartz. Ela adaptou a lei à cidade de Pelotas. Vamos chamar também a representação do sindicato dos restaurantes e casas noturnas, porque a gente precisa que essa adaptação ela seja rápida. Na verdade, ela já deveria ter acontecido, porque teve um prazo, né, para a lei, e a lei entra em vigor e a gente quer ter essa conversa para ver como é que Pelotas se organizou para que a gente tenha, de fato, essa lei sendo cobrada, né, nos estabelecimentos. Então, é uma política muito importante de proteção às mulheres. A gente sabe que acontece muitos casos em casas noturnas e tal, em restaurantes, e a gente precisa que o poder público, no caso nós, né, os fiscalizadores e também a Prefeitura de Pelotas, tenham esse olhar que garanta realmente que o protocolo vai ser olhado, cobrado na cidade de Pelotas para que nós tenhamos cada vez mais segurança para as mulheres. Então a audiência acontece amanhã aqui na TV, na Câmara de Vereadores, no plenário, e ela pode ser acompanhada também de forma online e esperamos a participação de todos. Encerramos o primeiro bloco do Rede Câmara Notícias. Você acompanha os programas institucionais aqui do Legislativo e nós voltamos já. Acompanhe todas as informações através do site da Câmara Municipal de Pelotas e também as sessões ao vivo através do YouTube. Além das nossas redes sociais no Instagram, @Câmara Pelotas.
e os álbuns com as fotos no flickr.com/câmarapel. E siga acompanhando a nossa programação através dos canais 16 da NET e 21.2 do sinal aberto. Câmara Municipal de Pelotas. Um tema que tem sido muito debatido ultimamente são as notícias falsas, popularmente conhecidas como fake news. O termo em inglês ficou conhecido para denominar informações falsas publicadas principalmente em redes sociais e se popularizou durante as eleições de 2016 nos Estados Unidos. São mentiras divulgadas como verdades e disseminadas em massa, através de publicações e grupos de WhatsApp. Em alguns casos, as fake news são criadas para atrair acessos a sites e faturar com publicidade, e em outros, para reforçar um pensamento através de mentiras e da disseminação de ódio com a intenção de prejudicar pessoas, celebridades, políticos e empresas. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, para que esse tipo de conteúdo atinja o grande público, são utilizados algoritmos que aumentam o seu alcance e repercussão. Além disso, as notícias falsas são compartilhadas com e por pessoas que já acreditam em determinadas ideias, o que torna ainda maior a chance de reproduzirem posicionamentos radicais entre as pessoas. Por conta dessas características, a desinformação é estrategicamente usada como arma política na conquista de simpatizantes e voto nas eleições, impedindo o acesso a dados precisos por parte das eleitoras e dos eleitores para que possam tomar decisões conscientes. Como podemos identificar fake news? Títulos chamativos ou bombásticos. Em muitos casos, o título não se relaciona ao restante do texto. Nunca leia só o título e confira se o fato já foi publicado em outros veículos. Erros ortográficos ou gramaticais. Textos jornalísticos são revisados antes de serem publicados. Se o texto contém erros, desconfie. Cheque a informação em outros veículos mais reconhecidos. Textos opinativos, como se fossem notícia. Todo artigo opinativo deve vir assinado pelo seu autor. Mesmo em entrevistas, a opinião dos entrevistados é apresentada de forma imparcial pelo veículo. Se a suposta notícia traz opinião disfarçada no meio do texto, não é isenta. Sites ou canais desconhecidos. Convém checar se outros veículos também publicaram a notícia. Isso ajuda a garantir a credibilidade da informação. Notícia verdadeira, mas antiga. Nem sempre as notícias são falsas, mas podem ser antigas e estar descontextualizadas, visando gerar desinformação. Por essa razão, é importante verificar a data da publicação e buscar a fonte para saber a veracidade do fato e em que data ocorreu. URL falsificada. É comum que as fake news sejam divulgadas em páginas com links que aparentemente são de um veículo tradicional, mas que direcionam o usuário para outro site onde está publicado o conteúdo falso. Então, verifique se o site que veicula o conteúdo é verdadeiro. Os conteúdos mentirosos que viralizam costumam ser desmentidos por agências de checagem de notícias. Se você recebeu algo que despertou dúvida, consulte essas agências para ver se há algo desmentido sobre o assunto. Não caia em fake news e não dissemine notícias falsas. Na dúvida, cheque as informações. Nos ajude a divulgar essa campanha de combate à fake news com as pessoas que você conhece. Siga acompanhando a programação da Rede Câmara e nossas redes sociais e também você pode se informar pelo rádio nas ondas da 90.7. Rádio Câmara Pelotas, 90.7. A voz que atualiza e informa o ouvinte com agilidade e credibilidade.
Estamos de volta e saiba agora como fica o tempo em Pelotas. De acordo com o Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas, nesta quarta-feira a previsão é de tempo firme. As temperaturas variam entre 4 e 19 graus. Na quinta, a previsão é de céu claro e as temperaturas ficam amenas, mínima de 8 e máxima de 20. Já na sexta-feira o tempo continua firme com predomínio de sol e os termômetros ficam entre 11 e 18 graus. E assim nós encerramos mais uma edição do Rede Câmara Notícias. Você acompanha a rotina e também o trabalho dos parlamentares na nossa programação na TV e no rádio e os destaques em nossas redes sociais e no site da Câmara Municipal. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia e da sua audiência e até a próxima.